Fala galera do Extremidade Tricolor, muito obrigado pelo convite para vir aqui falar sobre o Urawa Reds no Mundial. Eu sou o Matheus Braga da J-League Insider Brasil, uma página completamente voltada a futebol e a cultura do Japão. E o Urawa, né, que embora não esteja no grupo do Fluminense, pode vir a enfrentar o tricolor carioca nas oitavas de final devido ao cruzamento dos grupos, né? O Urawa no grupo E, o Fluminense no grupo F. Então agradeço o convite para vir aqui falar sobre um dos maiores clubes japoneses, a história, quem são os principais destaques, como se movimentou no mercado, quem é o treinador. E antes de mais nada, até fazer um jabá meu aqui, você pode encontrar na nossa página no Twitter, @jinsiderbr. A gente produziu um guia muito legal sobre o Urawa Reds, contando toda a história, contando um pouco de como foi a campanha que levou o time de Saitama até o Mundial de Clubes, falando do elenco, falando do atual treinador e também falando, obviamente, sobre o grupo que o Urawa vai ter que enfrentar no Mundial. Mas começando o nosso vídeo especial aqui para o pessoal da Extremidade Tricolor, falar um pouquinho sobre a história do Urawa Reds, né? E muita gente pode confundir, é, porque no Japão, assim como na Coreia também, isso ainda acontece um pouco. O futebol no Japão ele surge como uma forma de promover a rivalidade e promover até a competição entre funcionários das empresas ou dentro de uma mesma empresa. Então, muitos dos clubes tradicionais do Japão, eles surgiram como clubes dessas empresas, das empresas que vocês conhecem hoje. O Urawa Reds não é diferente, ele surge da Mitsubishi, a fabricante de carros, mas que no Japão é muito mais do que só uma fabricante de carros. Né? O Urawa surge em 1950 como Mitsubishi Heavy Industries Football Club, uma divisão da Mitsubishi, né, do conglomerado da Mitsubishi, que cuida da parte siderúrgica. Essa parte ainda existe até hoje, tanto que recebe o nome do time feminino do Urawa Reds, né, que é o Mitsubishi Heavy Industries Urawa Red Diamonds Ladies. E durante muito tempo, esse nome, esse logo, acabou ficando como o logo do Urawa Red Diamonds. O que acontece com a profissionalização da liga e o surgimento da J-League em 1993, os clubes eles foram proibidos de levar o nome dessas empresas. Eles tinham que levar o nome ou do local, né, da cidade, do bairro ou até mesmo da província onde eles estão localizados para que houvesse uma mescla maior, né, uma integração maior com a sociedade japonesa. E o Urawa Red Diamonds, então Mitsubishi Football Club, Mitsubishi Urawa Football Club, estava na cidade de Urawa, que depois, no final dos anos 90, se integrou com outras três cidades ali ao entorno para formar a grande cidade de Saitama, que fica na região metropolitana de Tóquio, fica ali próximo à província de Tóquio, próximo à cidade de Tóquio, o que a gente conhece como a cidade de Tóquio. Fica muito perto, inclusive é um dos clubes que compõem a primeira divisão e que estão ali na região de Kanto, juntamente com os clubes de Chiba, o próprio Kashima Antlers, os times de Tóquio, Yokohama, Kawasaki Frontale também. Então, toda essa rivalidade é muito aflorada na J-League, embora a rivalidade seja exatamente, a rivalidade no Japão seja exatamente aquilo que a rivalidade deveria ser, né? Não inimigos na rua, mas sim uma diferença ali dentro do campo, dentro dos 90 minutos. Né? Até interessante de falar isso porque muitos clubes japoneses muitos torcedores japoneses de outros clubes vão estar torcendo para o Urawa Reds fazer uma boa campanha no Mundial, porque o importante para essa galera é que o Japão esteja se saindo bem, que o Japão consiga mostrar a sua força e que o Japão consiga mostrar que também joga bola, como muitas vezes já aconteceu. O Mitsubishi Urawa, então antes de 1993, é um dos principais times do Japão, conquista várias vezes o campeonato japonês, a Japan Soccer League, conquista diversas vezes também a Copa do Imperador, mas em 1993, com a criação da J-League,
Tudo isso se torna a era amadora do futebol japonês, e a partir de agora, os títulos da J-League são contabilizados como títulos nacionais. Por isso que tem muita gente dizendo na internet que o Urawa é penta, é hexacampeão japonês. Na verdade, eles estão juntando os títulos da era amadora com os títulos da era profissional. Na era profissional, apenas um título, conquistado em 2006, comandado justamente por alguém que você, torcedor do Fluminense, conhece muito bem, que é o Washington Coração Valente. Ele é muito lembrado no Urawa justamente por ter conquistado a única J-League da história do clube até o momento e também a primeira das 3 Champions Leagues da Ásia, conquistada no ano seguinte, em 2007. O Urawa não é uma das equipes com maior número de títulos nacionais, muito pelo contrário, é uma das que menos tem J-Leagues, tem apenas uma, mas inegavelmente é a equipe japonesa com maior sucesso dentro do continente asiático. Isso porque são 3 títulos da Champions League. É a única equipe japonesa que conquistou o torneio continental em mais de uma oportunidade. Os títulos são em 2007, em 2017 e em 2023. O último deles foi o que colocou o Urawa no Mundial de Clubes, conquistado em cima do Al Hilal, que tinha acabado de vencer o Flamengo no Mundial de Clubes. Lembra que tinha o Vieto, tinha o Michael, o Ramon Dias era o técnico. Justamente esse time perdeu a final da Champions League Asiática para o Urawa. E falando um pouquinho de mercado, falando um pouquinho de destaques do Urawa, o Urawa se mexeu demais no mercado do começo do ano, tá? Trouxe alguns jogadores de bastante destaque para o mercado japonês, entre eles o brasileiro Matheus Sávio, que está lá no Japão já há muito tempo, foi revelado pelo Flamengo, no ano passado foi um dos destaques da J-League pelo Kashiwa Reysol. O Urawa, inclusive, pagou bastante dinheiro, são cifras que chegam em torno ali dos 3,5, 3,5 milhões de reais, que para o mercado japonês isso é uma cifra muito alta, tá? Só para deixar claro, porque às vezes a gente está acostumado aqui no Brasil com cifras com cifras maiores, mas lá para o Japão esse preço de 3,5 milhões de reais é um preço, um valor bem alto. Então o Matheus Sávio chegou para ser um dos principais destaques da equipe, mas também chegou, por exemplo, o Takuro Kaneko, que tinha se destacado já há um tempo no Hokkaido Consadole Sapporo e estava na Europa, acabou voltando para preencher ali o setor de ataque do Urawa Reds. Assim como o Danilo Bosa, que estava no Juventude e foi contratado também pela equipe de Saitama. Esses são os 3 principais destaques. Você ainda pode colocar o volante sueco, o Gustafsson. Você pode colocar também o goleiro japonês, Nishikawa, que é excepcional. Você pode colocar também o Marius Hoibraten, zagueiro norueguês da equipe também. Tem o Takuya Ugiwara na lateral esquerda. Enfim, é uma equipe cheia de destaques, mas que a gente pode centralizar na figura dos 2 brasileiros, o Danilo Bosa na zaga e o meio-campo com o Matheus Sávio. Ainda existe um rumor de que essa janela do dia 1º de junho até o dia 10, a janela pré-mundial, o Urawa vai tentar contratar muitos jogadores de destaque, principalmente japoneses, por empréstimos de um ano. Então jogadores inclusive que têm história no Urawa Reds, como por exemplo o Wataru Endo, jogador do Liverpool, que também passou pelo Urawa Reds e conquistou a Champions League de 2017. Existe a possibilidade também do Zion Suzuki do Parma, enfim, são vários nomes que estão sendo cogitados, mas até agora isso não passa de um rumor. Existe essa possibilidade, mas ainda não há nenhuma confirmação de que isso realmente vá acontecer. Como joga o Urawa Reds? Né? O Maciej Skorza, o técnico polonês da equipe de Saitama, geralmente gosta de escalar a equipe num 4-2-3-1, justamente com os 2 pontas fechando bastante como meias, abrindo espaço para que os alas consigam atacar. Quando era o Takahiro Sekine na lateral direita, jogando improvisado, isso dava mais amplitude, mas gerava um time instável defensivamente. Então agora com o Hirokazu Ishihara jogando na lateral direita, você tem o Ogiwara passando muito pelo lado esquerdo, mas o lado direito ficando no balanço defensivo do Ishihara. Então, geralmente o Urawa está atacando com 5, 6 jogadores e se defendendo muito bem também com o restante dos seus atletas. É um time muito interessante de ver jogar justamente pelo balanço entre ofensividade e a defesa.
Enfim, acho que para a gente encerrar, e se você ficou com alguma dúvida, se você acha que quer conhecer um pouco mais do Urawa Reds, eu recomendo mais uma vez, a gente produziu um guia muito legal, tá no nosso Twitter, no nosso Instagram, você pode fazer o download, é de graça para baixar, não precisa pagar nada. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você quer conhecer um pouco mais, eu recomendo demais esse nosso material. Mas para encerrar, vale lembrar que o grupo envolve o River Plate, o Monterrey e a Inter de Milão juntamente com o Urawa Reds. E o vencedor, né, os dois vencedores desse grupo vão enfrentar os dois vencedores do grupo do Fluminense. O Urawa é uma equipe que veio em baixa nos últimos anos, nas últimas duas oportunidades não participou da Champions League Asiática, mas é uma equipe de muito sucesso mesmo. É uma equipe que conseguiu é, entender o que é jogar uma competição continental e o que é jogar uma competição mundial de clubes. É uma equipe que consegue se defender e que consegue atacar com produtividade, né, com possibilidades e entendendo o peso da sua camisa dentro do Japão. É uma das maiores equipes japonesas, de acordo com o levantamento que nós fizemos na J-League Insider, é a segunda maior equipe japonesa. Então, é a equipe de maior torcida e espera-se que a torcida vá em peso. Inclusive, no jogo contra a Inter de Milão, são esperados entre 5 e 7 mil torcedores do Urawa Reds preenchendo o Lumen Field em Seattle. O Urawa Reds é uma equipe que vale a pena ficar de olho. E mais uma vez eu agradeço a galera do Extremidade Tricolor por dar esse espaço aqui pra gente falar sobre um dos principais clubes japoneses. Esse Mundial vai ser muito divertido de acompanhar e eu espero que a gente possa enfrentar o Fluminense em algum momento. Tá bom? Obrigado pela oportunidade e até mais.